Sabe, a identidade de um clube de futebol é muito mais do que só um nome ou um lugar no mapa. É sobre comunidade, é sobre história, é um sentimento de pertencimento que passa de geração em geração. E essa que vamos contar agora é a história de um clube que perdeu tudo isso e que lutou como ninguém para ter tudo de volta. Pensa bem nessa pergunta. É uma pergunta bem forte, né? Pois é, para a torcida de um clube lá de Londres, isso aí não foi só uma hipótese. Foi a mais pura e dolorosa realidade, que acabou dando início a uma das jornadas mais incríveis do futebol moderno. Olha só esses dois escudos. Parecem quase a mesma coisa, né? Mas a história por trás deles, nossa, é uma das mais dramáticas histórias de morte e renascimento que o futebol já viu. Do lado esquerdo, a gente tem o passado, e do direito, a ressurreição em forma de clube. Então, para a gente entender como esse renascimento aconteceu, primeiro a gente precisa conhecer a vida original do Wimbledon FC, um clube fundado lá em 1889. Era um clube pequeno, sim, mas com um espírito gigante. E esse espírito todo tinha um nome: Crazy Gang. Eles ficaram famosos por um estilo de jogo super agressivo, muito físico e por umas pegadinhas no vestiário que eram lendárias. Eram aqueles azarões que todo mundo tinha medo de enfrentar. E o ano de 1988 foi o auge, o grande milagre. Foi quando o Wimbledon The Crazy Gang chocou o mundo e venceu o timaço do Liverpool na final da FA Cup. Foi uma das maiores zebras da história do futebol inglês, sem exagero. Mas, como acontece muitas vezes, depois da glória vieram os problemas. No fim dos anos 90, o clube entrou numa crise financeira bem séria, o estádio já não era adequado, e o futuro era uma grande interrogação. E foi aí que o impensável aconteceu. A decisão foi algo inédito. O clube foi simplesmente vendido, arrancado da sua comunidade e movido para outra cidade, Milton Keynes. Para os torcedores, não foi uma mudança, foi um roubo. O roubo da identidade, a morte do clube que eles amavam. E claro, esse novo clube em Milton Keynes logo ganhou um apelido nada carinhoso dos torcedores rivais, Franchise FC. Como se fosse uma franquia de fast food sem alma, sem história. Virou um símbolo da comercialização exagerada que a comunidade do futebol tanto rejeitava. Mas onde existe uma perda gigante, também pode nascer uma força gigante. E a resposta dos torcedores que se sentiram traídos foi imediata, foi poderosa e, principalmente, foi histórica. Eles não iam seguir uma franquia. Então, do absoluto zero, sem dinheiro, sem estádio, sem jogadores, eles criaram um novo clube que eles viam como o verdadeiro sucessor espiritual do Wimbledon original. E essa faixa aqui, erguida com orgulho nas arquibancadas, resume tudo perfeitamente. Nós somos a ressurreição. Eles não estavam só começando de novo, eles estavam, literalmente, trazendo o clube deles de volta à vida. Esse novo clube nasceu com um princípio fundamental. Ele pertenceria a quem mais se importava com ele. Os próprios torcedores se tornaram os donos, garantindo que a história, a comunidade e a identidade nunca mais pudessem ser vendidas. E com a alma do clube de volta, começou uma jornada que parecia improvável. Partindo do degrau mais baixo do futebol inglês, eles deram início a uma escalada que parecia, de verdade, impossível. A ascensão foi uma coisa de louco, foi meteórica. Foram 6 promoções em apenas 9 anos, saindo do futebol amador direto para as ligas profissionais. Uma escalada que até espelhava a subida do clube original décadas antes. E para ter uma ideia da força desse recomeço, se liga nesse número, 78. Entre 2003 e 2004, o AFC Wimbledon bateu o recorde de maior sequência invicta no futebol sênior inglês, 78 jogos consecutivos sem perder. Impressionante, né? Essa imagem aqui captura o clímax emocional de toda essa jornada. Em 2020, o clube finalmente voltou para casa, inaugurando o estádio novinho em folha, o Plough Lane, construído pertinho do local original. O círculo finalmente estava completo. Mas o sucesso do FC Wimbledon não se mede só em promoções ou vitórias. O que é mais fascinante nessa história toda é a filosofia que sustenta o projeto inteiro. Essa aqui é a missão oficial do clube. Repara só na ordem das prioridades. Primeiro vem o desenvolvimento, a comunidade e a sustentabilidade. Só depois vem o resultado imediato. É uma visão de longo prazo, de construir algo que realmente dure. O clube não busca só os jogadores mais rápidos ou mais fortes. Eles querem formar atletas com um perfil bem específico, sabe? Um DNA onde o caráter, a inteligência e o senso de coletividade são tão importantes quanto o talento com a bola no pé.
E no final das contas, tudo volta para a base de tudo, a comunidade. O clube é, na essência, uma academia de formação que tem um time profissional, e ele está profundamente enraizado no seu bairro, usando o futebol como uma ferramenta de impacto social. E a gente termina com essa reflexão. Numa era de mega investimentos, de clubes que às vezes parecem mais marcas globais do que times de futebol, a história do AFC Wimbledon serve para nos lembrar que um clube pode ser algo diferente, que ele pode e talvez até deva pertencer de verdade à sua gente.